Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina, uma capital multiétnica, multicultural. A primeira impressão é que parece ser uma cidade muito legal. A gente escolheu esse ponto aqui para começar o vídeo, não por acaso, porque quando a gente soube da história da Guerra da Bósnia, que foi a última guerra que aconteceu aqui, um fato que aconteceu aqui nessa ponte me chamou a atenção, me tocou, e a gente resolveu começar esse vídeo aqui. Não é uma ponte turística, não tem nenhuma marcação aqui sobre isso. Esse rio aqui atrás da gente é o rio que corta a cidade, é o rio Miliacha, não sei se é assim a pronúncia, mas durante a guerra morreram muitas pessoas e uma história marcante aconteceu exatamente nesse ponto que a gente está chegando aqui atrás da gente. Entre 92 e 95 aconteceu aqui uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade, não só pela quantidade de mortos, mas principalmente pelos massacres que foram cometidos contra a humanidade, contra as pessoas, onde os alvos dessa guerra principalmente eram civis. A Guerra da Bósnia foi uma guerra que aconteceu entre os sérvios de um lado e do outro lado os bósnios muçulmanos e os croatas. E só aqui em Sarajevo cerca de 12 mil pessoas foram mortas e mais de 50 mil foram gravemente feridas. Uma das histórias que me impactou quando eu estava lendo sobre a história da Bósnia foi um casal de namorados que estava tentando fugir da guerra, que foi morto tentando atravessar essa ponte, com ali 20 e poucos anos, se conheciam desde o tempo do colégio. Ela era uma bósnia muçulmana, ele um sérvio. Cerca de 200 metros deles apareceu um tanque e o cara da janelinha do tanque atirou neles e eles foram mortos abraçados. E é uma história impactante, ficou conhecida como Romeu e Julieta de Sarajevo. E só que apenas duas das muitas pessoas que morreram aqui, né? Então isso é muito recente, a gente vê marca de bala por toda a cidade. E durante a guerra, Sarajevo ficou totalmente cercada. Outro fato que não aconteceu em nenhuma outra cidade do mundo. Sarajevo ficou 3 anos e meio, exatos 1425 dias, cercada pelas tropas sérvias e não tinha como sair da cidade. Existia apenas um ponto de escape da cidade, que era um túnel que conseguia fazer ligação para fora da cidade, que era por onde recebia comida, né? Recebia comida, algumas pessoas conseguiam fugir. Só que na verdade o que aconteceu aqui não foi um exército lutando contra outro, apesar de existir o exército dos bósnios muçulmanos e das pessoas que estavam defendendo a cidade, mas as pessoas em si viraram o alvo do exército sérvio. Se a gente observar, Sarajevo é totalmente cercada por montanhas. Aqui atrás da gente tem montanha, então é uma cidade como se ela ficasse no meio de montanhas. Então o exército sérvio, ele ficou posicionado em cima dessas montanhas e franco-atiradores com rifles, snipers, eles atiravam em qualquer pessoa, em qualquer coisa que caminhasse pela cidade. Yes, da. Vjerojatno je ovo 104. Yes. Jeste? Da. Da. Então, na verdade, essas 11 mil pessoas, quase 12 mil pessoas que foram mortas aqui, eram em sua grande maioria civis. E aqui nesse ponto que a gente tá, dá pra ver exatamente isso que a gente tá contando. Aqui atrás de mim tem um prédio que ainda não foi reformado. Isso a gente encontra vários prédios aqui pela cidade desse jeito. E ele a gente consegue ver todas as marcas de bala, tiro que eram dadas a partir das montanhas aqui na volta, mirando as pessoas. Então era muito arriscado sair da cidade, era muito arriscado
sair de casa era muito arriscado, ficar na frente de uma janela, e realmente foi uma situação terrível e que faz parte da história recente. Sarajevo, antes da guerra, tinha sediado os Jogos Olímpicos de Inverno apenas 8 anos antes da guerra. Então era uma cidade que era considerada uma cidade próspera, uma cidade bem desenvolvida, e veio a guerra, né? Essa guerra culminou principalmente pelo fato dos sérvios que moravam aqui na região da Bósnia não concordarem com a independência da Bósnia, porque eles desejavam a criação de uma grande Sérvia. Então o exército sérvio lutou contra o exército bósnio muçulmano junto com os croatas. Sarajevo é uma cidade que tem grande influência do Império Turco Otomano, que dominou aqui a região por 400 anos, mas essa cidade tem muitas heranças dessa cultura. Então a religião daqui predominante é islâmica, então tem muita mesquita. Isso reflete também bastante na comida, em várias construções que ainda tem preservadas aqui. E além da cultura turca, da cultura muçulmana que a gente encontra aqui, a gente teve também uma influência romana ali nos anos 1000, e depois principalmente uma influência eslava, que é o povo eslavo, principalmente aqui representado pelos sérvios. E infelizmente essa diferença religiosa e essa diferença étnica que foi o estopim para essas guerras que aconteceram aqui nos Balcãs, porque cada povo começou a querer a independência em um país só para si, né? É meio difícil da gente entender isso morando no Brasil, porque a gente é um país multiétnico. Acho que esse tipo de guerra nunca aconteceria no Brasil. Toda essa diversidade cultural que torna a cidade ainda mais interessante, né, diferente, infelizmente acabou sendo um motivo também para essas guerras e essa vontade de independência dos povos. E a gente veio numa área agora que é um pouco afastado aqui do centro de Sarajevo, mas porque aqui saía a única forma de escapar de Sarajevo era um túnel que existia e saía aqui atrás do aeroporto. Aqui atrás de mim tem o aeroporto, e por esse túnel passavam cerca de 4.000 pessoas por dia, a maior delas não fugindo, mas buscando comida fora da cidade, levando para dentro da cidade para manter a cidade. Tu imagina, a cidade ficou sitiada e cercada durante 3 anos e meio. Então essa era a única forma de conseguir comida, e essas pessoas se arriscavam todo dia fazendo isso para levar comida para dentro da cidade. E a gente está aqui, atrás de mim está o aeroporto, bem lá no fundo tem uma montanha maior. E é isso, e esse túnel, ele saía exatamente aqui, alguns metros aqui da frente, tem um pedacinho dele ali ainda. É isso, essa é a história recente de Sarajevo, e a gente está aqui hoje, e como é importante a gente saber da história e para poder entender um pouco mais do mundo. E a grande questão das pessoas que moravam aqui durante a guerra foi a indiferença da comunidade internacional com o que estava acontecendo aqui, né? Parece que o tempo vai passando, essas coisas acontecem em outro lugar. Hoje está acontecendo a guerra da Ucrânia e a gente toca a nossa vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. 94, Brasil campeão do mundo, estava tendo Copa nos Estados Unidos. Nunca tinha ouvido falar que aqui estava acontecendo uma guerra, um cerco sangrento. Isso acontece no mundo, existem outras coisas acontecendo no mundo e a gente continua a nossa vida. E muitas vezes a comunidade internacional, quando não está afetando o seu próprio país ou o país aqui do Ocidente, da Europa, parece que uma guerra é uma notícia talvez relevante quando ela acontece na África ou em lugares mais afastado, como aqui no leste do leste europeu, como em alguns lugares na Ásia, alguns lugares na América Latina. Mas é isso, essa é a história. Vamos voltar para Sarajevo para continuar
contando e mostrando um pouco mais da cidade para vocês. E a gente está chegando aqui num ponto muito importante da história de Sarajevo. Esse hotel que está atrás de mim teve uma participação muito importante durante a guerra. E por que ele teve essa importância durante a guerra? Primeiro porque os primeiros tiros saíram do terraço desse hotel. Então tinham snipers que estavam lá escondidos no terraço. E a maior parte das imagens que tem gravadas, né, dessa guerra foram gravadas a partir das janelas desse hotel pelo pessoal da imprensa, que foi muito corajoso e ficou registrando tudo daqui. E a gente está chegando aqui no Hotel Holiday. A gente vai entrar aqui para contar um pouco mais dessa história para vocês. Aqui atrás da gente dá para ver o símbolo, né, dos Jogos Olímpicos de Inverno, que foram realizados em Sarajevo em 1984. Sarajevo então era considerada uma cidade desenvolvida, próspera, foi sede desses Jogos Olímpicos. Então tu imagina, apenas 8 anos depois estava acontecendo uma guerra aqui. Mas assim é a vida, assim é a história. E a gente está chegando aqui para continuar contando essa história para vocês. E realmente todo esse hall aqui, ele é muito bonito. Esse hotel que foi construído para os Jogos Olímpicos de Inverno de 84. Mas aqui onde a gente está, era um dos lugares mais perigosos para estar. Essa parte do hall aqui, devido a esses vidros e devido a essa entrada, as pessoas elas podiam ficar na mira dos snipers. Mas esse hotel foi um dos símbolos aqui da história de Sarajevo, principalmente durante a guerra, porque ele não parou de funcionar um sequer dia. Apesar dele ser bombardeado e ser alvo também dos sérvios que cercavam a cidade, ele continuou operando, e grande parte das imagens que a gente vê da guerra, que ficaram conhecidas pela mídia internacional, foram filmadas a partir dos quartos desse hotel. Então ele faz parte da história. Depois da guerra ele foi restaurado, mas ele está exatamente como ele era, como ele foi construído para os Jogos Olímpicos, e realmente muito legal e muito bonito. Principalmente esse lustre aqui atrás, ele é muito bonito. E essa avenida que cruza aqui na frente era um dos pontos mais arriscados, que as pessoas ficavam mais expostas. E do terraço desse hotel começou o estopim da guerra, porque as pessoas que moravam em Sarajevo estavam protestando contra uma guerra iminente que estava por acontecer, e elas estavam fazendo um protesto aqui próximo, e do terraço desse hotel tinham snipers escondidos que acertaram e mataram algumas pessoas, e aí começou a guerra de fato. Nesse hotel também estava hospedado o líder da Sérvia, e junto com a sua família e seus seguranças, estava aqui nesse hotel também, e depois ele acabou fugindo. Realmente esse hotel tem um papel considerável na história, importante, e por isso a gente fez questão de também contar essa história daqui. E graças a esse trabalho de coragem, foi possível ter tantas imagens e registros, inclusive dos crimes que foram cometidos nessa guerra. Aqui é uma das avenidas principais da cidade. A gente está caminhando do lado do rio que corta toda a cidade, e a gente está indo para o centro. O centro é pro lado esquerdo aqui. Deve estar uns 6, 7 graus. Menos 5.
95. A gente consegue ver neve ainda nas montanhas aqui da volta. Esse prédio que a gente está passando aqui do lado, uma construção bem bonita, bem assim clássica, que é a Academia de Belas Artes. E a gente está indo em direção ao centro antigo, que fica mais ou menos a 1 quilômetro daqui. E aqui tem um outro ponto muito importante da história, não só de Sarajevo, mas da história do mundo. Vou atravessar a rua para mostrar para vocês. Foi a partir de um fato que aconteceu aqui que começou a Primeira Guerra Mundial. Então eu posso cruzar essa ponte atrás de mim. O herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, foi morto, assassinado, ele e a sua esposa, Sofia, exatamente passando por aqui. E tem uma placa na fachada do prédio que mostra que foi no dia 28 de junho de 1914. Então conta aqui, marca esse momento e tem fotos do dia em que isso aconteceu. E após o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Império Austro-Húngaro invadiu o reino da Sérvia, e até hoje se discute, né, se a morte dele realmente foi provocada por um nacionalista sérvio, como defendia o Império Austro-Húngaro, ou foi um pretexto realmente para começar a guerra e invadir o reino da Sérvia e ocupar aqui essa região. E agora a gente está chegando bem na parte do centro aqui, a região mais histórica aqui de Sarajevo, que são essas ruas antigas, com todo esse comércio. E a gente vai dar uma caminhada por aqui, vai procurar alguma coisa para comer, alguma coisa típica daqui. E vamos caminhar por essas ruazinhas, por essas lojas. E aqui é bom que não passa carro, então a gente consegue caminhar mais tranquilo. É muito bonitinho, eu tô muito apaixonada por aqui. A gente já deu uma caminhadinha, mas a gente vai caminhar mais um pouco. É muito bonitinho, é super antigo e tem muito forte realmente essa influência do Império Turco-Otomano. Então a gente, pra mim que nunca fui para um país ainda dessa região de cultura muçulmana ou árabe, é muito bonito, muito diferente. Realmente tudo muito simpático, várias lojinhas, né, amor? Essa acaba sendo a parte mais turística da cidade, né? Porque a parte, normalmente, cidade, a parte histórica, a parte mais antiga acaba sendo a parte mais turística. Só que mesmo assim é frequentada pelas pessoas que moram aqui. Aqui na frente a gente vê essa fonte. Essa é uma fonte de água do século XVIII, ainda herança do período turco-otomano aqui na região. Água extremamente potável. Dá para acreditar que essa fonte está aqui desde os anos 1700. Fome, agora procurar um lugar gostoso pra gente comer. What's the name of this dish? Burek. Burek. Yes, Bosnian traditional burek. Very good. É tipo uma torta, aqui recheada com carne, a da Raquel com queijo, bem tradicional daqui. E o molho de quê? Iogurte. Bom? Muito bom. Thank you. Mas essa foi só a entrada. Depois a gente ainda vai procurar um outro restaurante típico, talvez fora aqui da parte central, para provar mais algumas coisas daqui. Enquanto isso a gente segue caminhando. Agora são 3 horas, mas ainda tá um solzinho gostoso.
provar o suco de romã. Aqui atrás de mim essa igreja católica, né? Os croatas, que principalmente que moram aqui, são católicos, os bósnios muçulmanos e os sérvios ortodoxos, né? Então essa presença dessa igreja católica aqui, principalmente por causa da população croata. Mas a gente está passando aqui, vou mostrar outra coisa para vocês muito interessante. E aqui no chão a gente consegue ver várias marcas de tiro, e é conhecido como Rosas de Sarajevo, porque as pessoas resolveram colocar um concreto e uma tinta vermelha por cima, né? Mas a cidade inteira ela era marcada com essas marcas de tiro, né? Que aconteceram aqui ao cerco de Sarajevo. Então outro ponto aqui que a gente poderia passar despercebido, mas conta bastante aqui da história da cidade. E essas marcas aqui no chão são das balas que vinham lá daquele morro lá no fundo. A gente está entre dois prédios aqui, então essa era uma região aberta, que era muito perigoso cruzar entre um prédio e outro, onde as pessoas estavam um pouco mais protegidas, mas nesse meio aqui tem uma visão direta onde ficavam os snipers. Então as pessoas que cruzavam aqui entre um prédio e outro, elas ficavam muito vulneráveis, ficavam bem na mira desses snipers. E aqui a gente consegue ver essas marcas de bala no chão. E infelizmente a guerra da Bósnia, ela teve muita parte da guerra que não era soldado contra soldado, como numa guerra. Nenhuma guerra é boa, mas quem não precisa sofrer e enfrentar um soldado é um civil. Aqui em Sarajevo, os civis eram alvo do exército que estava circundando a cidade. Então foi muito triste tudo que aconteceu aqui. Ok, cabbage repolho. Ah, ok, repolho. cabbage. Cabbage. And Rice and beans. No, okay. Perfect. For me, it can be rice, bean and... Restaurante, vamos provar nossa comida típica e restaurante fora da zona turística, bem simples. A gente pediu aqui várias coisas, tem vários nomes diferentes aqui. Isso aqui é bochecha. Carne da bochecha. Isso aqui Tipo uma sopa de cartilagem. tipo uma sopa de cartilagem. O meu é um arroz, um feijão branco e repolho. A gente chegou, já estava meio tarde, não tinha muita coisa. Ela até trouxe o celular aqui para nos mostrar que meio-dia, a variedade de comida. A gente chegou, já são 4 da tarde, já tá fechando, mas essa comida tá muito boa. Tu pegou esse de repolho? Não. Pegou. Então prova, tá muito bom. A gente pagou 18 marcos nesse almoço, algo em torno aí de 9 euros. Pros dois, nós dois, né? Então agora a gente vai continuar nossa caminhada aqui por Sarajevo. Indo comer uma baklava para terminar o dia com um cafezinho. Mas tá aberto. Um café típico bósnio, de origem, né, turca.
Eu não sei se tem que esperar ou não. Com o que tá acompanhando? Uma baklava de pistache. E após mais de 1.400 dias, o cerco a Sarajevo terminou. Foi assinado um acordo entre as forças sérvias e as forças bósnias, um acordo que foi intermediado pela ONU. O resultado foi a criação de duas entidades com autonomia, dois territórios autônomos, o território da República Sérbica, que foi a república que atacou aqui e cercou Sarajevo, e de outro lado a Bósnia e Herzegovina, com a população muçulmana e com a população croata. E a gente termina esse vídeo contando um pouco dessa história aqui para vocês. Caminhamos aqui por Sarajevo, final de tarde já, realmente a luz está muito bonita. Aqui atrás a gente consegue ver um pouco dos morros aqui que circundam toda a cidade. Obrigado por assistirem e foi incrível, né, amor, passar aqui por Sarajevo. Uma cidade linda, eu adorei conhecer e é muito importante a gente saber da história, uma história principalmente recente, e entender o que está acontecendo, o que acontece. A gente no Brasil nunca viveu uma guerra, felizmente, mas é importante a gente saber o que está acontecendo no mundo enquanto a gente está tendo a nossa vida normal, felizmente. Muita coisa está acontecendo.